Oi, um lindo domingo de sol, domingão. Bom, é o seguinte, o Estado de São Paulo publica na página 2 um artigo do Fernando Henrique sob o título Assim Não Dá. Assim Não Dá, como você sabe, é o refrão de todos os humoristas que pegavam no pé do Fernando Henrique. Bom, eu não sou humorista, mas vou pegar no pé do Fernando Henrique agora. Eu vou ler uma frase do Fernando Henrique no artigo, que está no Estadão e no Globo, e aí vou lhe dizer por que é que eu vou pegar no pé dele. Falta chacoalhar o país outra vez, como fez Juscelino em seu tempo e mesmo o Plano Real, e vislumbrar um futuro mais venturoso. É melhor sonhar com os pés no chão, logo é preciso dar os primeiros passos. Como imaginar um futuro melhor se as taxas de desemprego não se reduzem? Como reduzi-las sem investimento e como investir sem acreditar no futuro? Parece a quadratura do círculo, mas não é. Então, vamos por partes, né? Na mesma semana em que o Bolsonaro disse que precisamos resgatar o futuro, vem o Fernando Henrique com essa pataquada aqui. Por que pataquada? Precisamos realmente chacoalhar o Brasil, mas não como Juscelino fez. Ao contrário, Juscelino Kubitschek, que é o deus dos comunistas, a ponto de ter contratado Lúcio Costa e Oscar Niemeyer para construir uma capital no centro do país, coisa de que o país não tinha a menor necessidade, e com isso criando uma distância imensa entre o Estado e a nação, que levou o Brasil a um regime discricionário, autoritário, militar, civil, tecnocrático, em 64, e que até hoje dificulta a intervenção popular na democracia. O Juscelino fez tudo aquilo de que o Brasil não precisava, mas goza a fama de democrata, pé de valsa, amante de boas mulheres, etc. E com isso engana os tolos. A mim não engana, não. O JK, primeiro, destruiu o esquema ferroviário no Brasil com a implantação de indústrias automobilísticas em São Bernardo, financiadíssimas por governo público, que foi seguido depois pelo PT, pelo Lula, mas antes do PT e do Lula também todos os governos comeram milho na mão das montadoras de automóveis. Com isso, ele destruiu o esquema ferroviário, que seria fundamental num país como o Brasil, porque é do tamanho dos Estados Unidos, e basta ver o que foi a ação das ferrovias no desenvolvimento americano. O Modesto Carvalhosa, sempre que me ouve falar isso, diz: não esqueça de falar na navegação de cabotagem que o Juscelino também destruiu. Agora, o que ele não destruiu foi a corrupção. Ao contrário, a Constituição de Brasília incrementou muito a corrupção. Aqui, mais uma vez, eu sei que não se encontra mais o livro na livraria, mas pode achar na estante virtual. Eu recomendo o livro A Cidade Modernista, do urbanista americano James Holston, em que ele desce a lenha com toda a razão no sonho, né? O Juscelino não falou resgatar o passado, que é dose, né? Mas também era um sonho do futuro, que ele volta a insistir agora nesse artigo. O Fernando Henrique tem cada vez mais perdido excelentes ocasiões de se calar, porque ele não devia ter se calado quando, por exemplo, o partido dele, que ele alimenta, a social-democracia, caiu na mesma roubalheira do PT para fingir uma oposição de fancaria. Então, na hora que ele tinha que falar, até hoje ele não fala, por exemplo, do absurdo que é o canalha do Aécio Neves está cumprindo o mandato numa boa, quando deveria estar preso junto com todos os outros que andaram pegando propina no propinoduto da Odebrecht. Bom, por falar em esquerdista, vamos comentar o episódio do senhor Bill de Blasio, prefeito de Nova York, do Partido Democrata, que ele
publicou no Twitter uma mensagem comemorando a desistência de Jair Bolsonaro de viajar à cidade para receber o título de personalidade do ano da Câmara Americana de Comércio. Todo esse episódio começou com a desistência do Museu Nacional, com aviso que o Museu Nacional deu que não seria desta vez que a personalidade do ano da Câmara Americana de Comércio Brasil e Estados Unidos poderia ser na sede, e continuou com o de Blasio dizendo: o seu ódio não é bem-vindo aqui. De Blasio é um conhecido aliado de um babaca, um babacão chamado Bernie Sanders. Levou uma surra até da Hillary Clinton na primária americana. Quer dizer, Hillary Clinton era uma candidata fadada à derrota, mas o Bernie Sanders muito mais. É um esquerdista idiota, porque não há nada mais idiota no mundo do que esquerdista nos Estados Unidos, né? E para ele eu nem vou dedicar nada, a não ser, olha, por incrível que pareça, a frase de um político que eu não admiro, que eu não tenho grande respeito por ele, mas que atingiu no cerne essa questão. Foi o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados do DEM. Ele respondeu da seguinte forma: o prefeito de New York City critica a intolerância de Jair Bolsonaro, mas age da mesma forma. Discordo em muitas coisas do presidente Bolsonaro na agenda de valores, mas não há saída para os nossos desafios sem diálogo e respeito. Então, uma informação para o babacão do Bill de Blasio, prefeito de Nova York, súdito do babacão Bernie Sanders. Jair Bolsonaro foi eleito por 57 milhões e mais de 700 mil brasileiros. Ofender Jair Bolsonaro como ele ofende é ofender 200 e poucos milhões de brasileiros, porque agora ele é o presidente eleito democraticamente numa eleição legítima e que consagrou a derrota dos amiguinhos da esquerda dele aqui no Brasil, o PT, o PSDB e outros comprometidos no propinoduto da Odebrecht, o MDB. Agora, eu ouvi falar, está escrito, aliás, que o MDB vai mudar o nome só para Movimento. O MDB já deixou de ser partido do Movimento Democrata Brasileiro, depois agora é Movimento, vai ser Movimento. Não é mudando de nome que a prostituta deixa de ser prostituta. Não é mudando de nome que o ladrão deixa de ser ladrão. Não é mudando de nome que o partido vai reconquistar um prestígio que tinha quando enfrentava o PT. Agora que todo mundo sabe que o PT e o PSDB são aliados desde há muito tempo, sempre fizeram o jogo um do outro, mesmo quando fingiam estar sendo um contra o outro, então isso aí não pega. Que coisa ridícula. Bom, ainda dentro do rol dos babacas, eu vou citar uma sergipana que foi eleita deputada brasileira na Espanha. Uma sergipana chamada Maria Dantas. Essa sergipana eu poderia, como nordestino, me orgulhar dela. Imagina, uma nordestina ser deputada no parlamento espanhol, eleita na Catalunha, tendo eu as relações especiais que eu tenho com Barcelona. Eu tenho um livro de poemas chamado Barcelona Borborema, em que eu canto Barcelona, do meu saudoso amigo Francisco Petit e do meu saudoso conhecido José Saragossa, e Borborema, que é a Campina Grande de Isabel, a minha amada, a minha musa, a minha mulher. Pois bem, não é o caso. Eu quero lamentar profundamente que a senhora Maria Dantas, eleita uma semana para integrar o Parlamento da Espanha pelo Partido Esquerda Republicana da Catalunha, usando uma camiseta, ela foi votar usando uma camiseta com o rosto de Marielle Franco, vereadora carioca assassinada há pouco mais de um ano, e que nasceu em Sergipe, disse o seguinte, que no Brasil nós sofremos censura e há presos políticos. Tivemos um episódio recente de censura, mas nada devido ao governo federal nem ao Bolsonaro.
foi relativo ao Supremo Tribunal Federal. Os senhores, presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o relator Torquemada do século XXI, Alexandre de Moraes. Portanto, se a crítica dela era dirigida ao que ela chama de ultradireita, que ela disse que só foi candidata lá para vencer a ultradireita, essa crítica é errada, ela é mentirosa. Não há preso político no Brasil. Nós temos um Estado de Direito no Brasil e se ela se referir ao Lula, é ladrão. O Lula é ladrão, ladrão. E lavador de dinheiro condenado em 3 instâncias por 8-0. Unanimidade em 3 instâncias. Um juiz da primeira, 3 juízes, desembargadores da segunda e 4 ministros da terceira instância do Superior Tribunal de Justiça. E vou ficando por aqui, porque eu já gastei demais o veneno aqui da verrina que eu tenho, né? Vou ter que ir lá no Butantan botar mais um estoquezinho. E fica aqui o seguinte, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.